Com as novas tarifas do Trump, será que o Brasil é um bom lugar para se investir? Será que algum investimento vai sair da Ásia e vai vir para o Brasil? Vamos entender. O governo diz que sim. O Lula foi no Japão e diz que o Brasil é um porto seguro para investimento. Eu separei algumas notícias e vamos junto descobrir se o Brasil é um bom lugar para se investir ou não. Olá, eu sou o professor Silva Neto, aqui do canal Mais Um Falando, e hoje vamos falar sobre esse tema. O Brasil vai ganhar ou não algum investimento em 2025 no estado da nossa economia? Acho que um dos primeiros pontos que nós temos que observar é a questão fiscal do país. Então tá lá. Dívida pública federal cresce 3,3 e atinge 7,4 tri em fevereiro. Isso aqui indica que o governo continua o quê? Gastando mais do que arrecada. Óbvio, tendo um déficit fiscal, as contas públicas não indo bem, não vai sobrar muita alternativa para o Banco Central em conseguir diminuir a taxa de juros. Ora, uma taxa de juros elevada não é um fator positivo para investimento em um país. E continuando aqui, lá no Folha de São Paulo, carga tributária atinge nível maior patamar em 15 anos e vai a 32,3% do PIB. Ora, aqui a gente já está falando da carga tributária. Primeiro ponto, nós falamos da questão fiscal. Óbvio, o governo, independente de continuar aumentando a carga tributária, continua com déficit fiscal. Ora, se você tem um país em que a carga tributária é alta, obviamente as empresas têm interesse em ir para onde? Onde ela paga menos imposto. Porque o imposto é um componente fundamental no formador de preço final do produto. Enquanto maior o imposto, maior o preço final. Maior o preço final, menos vendas. Você vai vender menos, você vai produzir menos. Então, o interesse em você instalar uma fábrica ou um meio de produção naquele país começa a diminuir. Por quê? A tarifa é muito alta, o custo é muito alto. E a gente não precisa dizer também que está embutido nessa questão de decisão o famoso custo Brasil, que são aqueles impostos da CLT, a questão de transporte, a questão da infraestrutura e outros setores que influenciam diretamente a decisão de um empreendedor no momento de investir no país. E continuando aqui, volto a dizer, as contas públicas apresentaram um déficit de 31,7 bi em fevereiro. Mais uma vez, o fiscal mostrando que não está controlado. Como eu já tinha feito o vídeo anterior sobre o arcabouço fiscal, que eu dizia que era uma farsa, aí ele está se comprovando. 23, quando o Lula assumiu, o arcabouço fiscal não foi respeitado. 24, quando ele foi implantado, não foi respeitado. 25, a gente está aí e ele continua com déficit. Já apresentou 31 bi em fevereiro. Vale lembrar que a gente está vendo o que está acontecendo com as estatais, os furos e o problema que o Correio está tendo. Mostra que a gerência governamental sobre a economia não está boa. Mais uma vez, é um fator que qualquer empreendedor, qualquer empresário, na hora de investir no país, tem que olhar esses pontos. Então, até agora, nós não vimos nenhum fator positivo que possa atrair esse investimento para o Brasil. E continuando lá, o Banco Central indica que taxas de juros altas por mais tempo. Ora, isso é outro fator. Se você tem uma taxa de juros alta, você tem um crédito muito alto, o custo do dinheiro fica alto, a população não consegue comprar mais a prazo, porque o preço daquela parcelinha que antes ela podia pagar, não consegue mais. Ora, se a população começa a perder o poder de compra, o Banco Central indicando que a taxa de juros vai continuar elevada, por que um empresário vai investir num país em que a taxa de juros, a taxa do dinheiro, o custo do dinheiro é elevado, onde a população cada vez vai comprar menos por questões financeiras da taxa de câmbio? Taxa de câmbio não, perdão, da taxa Selic, da taxa de juros. Enquanto maior ela é, mais dificuldade tem a população de comprar. Por isso há o quê? Há uma retração da economia, há um início de recessão. E é isso que os economistas já começam a ver para o Brasil. Já tem gente dizendo que no segundo semestre a gente possa começar a entrar em recessão. Ora, se você é um empresário do exterior, vai investir no Brasil com todos esses pontos? Não me parece uma decisão inteligente. E continuando, está aqui a Mônica Bergamo dizendo o seguinte: sem poupanças, classes C e D fazem empréstimos para sanar emergências e pagar dívidas. Ora, se a classe C e D, que é a grande massa da população, já começa a ter que pegar empréstimo para sanar emergências e pagar dívidas, é porque ela já não está conseguindo mais comprar.
o governo ainda liberou lá aquele empréstimo do FGTS, que eu já fiz um vídeo a respeito dizendo o quão isso vai, inclusive, prejudicar a questão imobiliária. Sim, porque o FGTS é um dos fundos garantidores para a construção civil. Ora, a construção civil não podendo pegar esse valor a um custo menor, vai diminuir a construção civil, vai diminuir o número de emprego, vai diminuir a oferta de trabalho. Isso é um complicômetro. E tendo a classe C e D sem condições de comprar, o que o empresário de fora olha e diz? Eu vou entrar nesse mercado onde a tributação é alta, os juros é alta, a taxa Selic dizendo que vai subir, a população endividada, vale a pena eu entrar nesse mercado? Essa é uma das grandes questões que realmente hoje está pairando sobre o país. Há uma chance, se o Brasil conseguir corrigir essa rota econômica, em atrair investimentos. Essa é a minha posição. Tem gente que diz ao contrário. Mas eu acredito que não. Está lá o 247, seguinte, Lula brilha no Japão, atrai grandes investimentos e diz que Brasil é um porto seguro. Ora, na matéria eu li, eu não vi que investimento Lula atraiu quando foi no Japão. E a gente pode entender por todas as matérias anteriores que parece que o Brasil não é esse porto seguro que pinta o Brasil 247. A gente sabe que o Brasil 247 é um folhetim atrelado ao governo. Nós sabemos que todo mundo da redação é de esquerda, mas independente desse viés de esquerda, temos que nos atentar ao fato, à realidade. Você aí na sua vida, no seu comércio, no seu dia a dia em casa, está mais fácil ou está mais difícil? A economia está melhor, o seu comércio está vendendo mais ou está vendendo menos? A Cielo diz que em março as vendas diminuíram 4% no varejo. Ora, a Cielo é aquela maquininha que está ali do lado do seu caixa e diz que diminuiu, mas o governo diz que aumentou o PIB. Não há uma dicotomia, não há uma diferença de informação. Todas as informações anteriores que nós vimos agora disseram que a economia não está bem, mas para o 247 o Brasil é um ótimo porto seguro para investimento. E está lá na economia do Estadão, Lula diz no Japão que o Brasil é um porto seguro para investimento. Será que é? Será que você, como empresário, investiria no Brasil na situação que nós estamos? Então, fica aí a pergunta no ar. A economia está indo bem ou está indo mal? Então, se você gosta desse tipo de informação, coloca o dedo no like para mim, por favor. Se você acha que um amigo seu precisa dessa informação, compartilha com ele, que eu ficaria muito grato. Você quer fazer uma crítica, um comentário, dar uma sugestão? Coloca aqui embaixo que eu vou ter um imenso prazer de lhe responder. E querendo, se inscreve no canal para que nos possamos ver nos próximos vídeos. Fique com Deus.